Depois de muito testar, fazer bastante benchmark, hoje eu vou fazer a análise completa do mais novo Legion Go S. O portátil que a Lenovo acabou de anunciar e que o mais legal, agora tem uma versão com SteamOS. Sim, finalmente a Lenovo, em parceria com a Valve, lançou um portátil que não é o Steam Deck e vai vir com o SteamOS, beleza? E antes de continuar, muito obrigado Lenovo por confiar no meu trabalho e me mandar em primeira mão para testar o seu novo produto. E eu acho que estou sendo um dos primeiros do Brasil e até do mundo a poder testar e assim, extrair todo o poder desse carinha. Inclusive, olha lá, é uma unidade de engenharia deles. Obrigado, Lenovo. Muito obrigado. Mas beleza, primeiro vamos falar onde o Legion Go S se encaixa. Ele é melhor que o Legion Go de primeira geração? Ele é melhor que o Steam Deck? Onde que ele tá? Bem, em questão de performance, ele está acima do Steam Deck, inclusive do Steam Deck OLED, e abaixo do Legion Go de primeira geração ou até mesmo do ROG Ally com o chip Z1 Extreme. É claro que depende da versão do Legion Go S que você vai comprar. O Legion Go S é como se fosse a versão de entrada do Legion Go. A gente vai ter inclusive o Legion Go 2 que terá o AMD Z2 Extreme, mas que ainda não foi lançado e a gente não sabe muito dele. Então ele é um produto que fica no meio do caminho. Por isso eu acho também que a Valve escolheu este daqui para iniciar essa parceria com a Lenovo, para vir com o SteamOS. Os preços lá fora já até saíram. Vai custar $599 a versão com Windows 11 e $499 a versão com SteamOS. E foi mostrado também na CES 2025 que teremos tanto ele branco ou preto. Pelo que a galera tá falando lá, a versão preta vai ser a com o SteamOS e a versão branquinha com o Windows 11, que é essa que eu estou testando aqui. E vocês nem precisam me perguntar, né? Se eu fosse comprar um, claro que seria a versão com SteamOS, tá? E ele também será vendido tanto com o chip que a gente já conhece, que é o Z1 Extreme, e aí ele vai ficar pau a pau em questão de performance com o ROG Ally e também com o Legion Go de primeira geração, mas também ele será vendido, né, nessas versões mais baratas, a partir de $499, ele será vendido com o AMD Z2 Go. Inclusive, é o chip que eu estou testando aqui. E é esse chip, é esse processador que posiciona o Legion Go S entre o Steam Deck e o ROG Ally ou o Legion Go com Z1 Extreme, tá? Então, só para resumir, se você quiser a melhor performance, você vai comprar o Legion Go S com o Z1 Extreme. E se você quiser economizar e ter uma performance melhor que o Steam Deck, pouco abaixo do Z1 Extreme, aí você tem a opção com o Z2 Go, tá bom? Tem um capítulo aqui nesse vídeo só para falar do hardware, então se você quiser pular lá para frente, é só clicar aqui embaixo, beleza? Nos capítulos. Inclusive uma novidade é que agora o canal tem uma área de membros. Você pode ajudar o canal pagando um pouquinho por mês, além de receber os vídeos em primeira mão e participar de um grupo exclusivo para a gente trocar ideia. Tem vários emojis que eu estou adicionando devagarinho para diferenciar os comentários, né? Então quem for membro vai poder usar vários emojis aqui no YouTube, o que é bem legal. Mas bora continuar falando do Legion Go S. Olha, eu adorei esse novo design. Que portátil bonito, minha gente! E além de bonito, o conforto melhorou demais. A Lenovo parece que trabalhou bem pertinho com a Valve mesmo, porque esse grip aqui atrás, onde a gente coloca a mão, me lembrou muito o do Steam Deck, tá vendo? Aqui a parte de trás, onde a gente coloca a mão, me lembrou muito o Steam Deck e isso melhorou demais o conforto na hora de jogar. Sua construção segue o padrão dos outros portáteis, ele é todo de plástico, um plástico fosco, tem algumas partes texturizadas que até ajudam no grip e eu gostei da construção, é um plástico rígido que dá uma sensação de resistência para o portátil. Mas eu prefiro a versão preta porque eu acho que o branco suja muito, ainda mais por ser um portátil, né? Que às vezes você vai jogar sem preocupar muito em higienizar a mão. Então, se eu fosse escolher, eu escolheria o preto. E de peso, ele está abaixo do Legion Go de primeira geração, que é uma cepa de um portátil, é o mais pesado de todos. Porém, ele está acima de todos os outros. Gente, ele pesa 730 gramas. Ele não é um portátil leve, não. Se a gente comparar com os outros, ele é um portátil bem pesadinho.
Porém, por causa desse novo grip aqui, gente, o peso não me atrapalhou em nada, principalmente para jogar deitado, de lado, às vezes na cama, sentado assim, é muito bom de jogar nele. Em cima, além do botão Power e dos botões de volume, temos as conexões, uma entrada P2 e duas USBs tipo 4 com Thunderbolt. Gostei delas serem em cima, não é igual o Legion Go antigo, que tem uma aqui no cantinho embaixo e outra em cima, que é ruim ficar muito longe para colocar em dock. A dock do Legion Go, né, a que eu indiquei no canal, serve nele perfeitamente, beleza? E aqui embaixo temos uma entrada para cartão micro SD, que eu testei velocidade, achei de boa, não esquentou nem nada. Então assim, se você tem essa preocupação, pode ir tranquilo. Outra coisa que eu gostei muito é que agora temos analogs magnéticos. Sim, analogs à prova de drift, 100% à prova de drift, que é claro, possuem sua base com RGB, né, o símbolo do Legion com RGB que você pode personalizar no software. Olha, eu vou ser sincero que eu não senti diferença nos botões, tá? Os botões de ação aqui, X, Y, A e B, igual o Legion Go de primeira geração. Também os botões de RL aqui, né? Os botões de ombro, shoulders, padrão. Algo legal é que agora o R2 e o L2, né? Os gatilhos, a gente consegue travar eles. Então a gente trava aqui, ó. Fica curtinho para um jogo de tiro, destrava e a gente consegue apertar ele até o fundo para um jogo de corrida, para controlar a aceleração do carro, isso é bem legal. Eu não gostei do D-pad, tá? Eu não gosto desse D-pad todo junto, estilo ROG Ally. Para jogo 2D não é muito legal. Eu prefiro o D-pad da versão antiga do Legion Go, ou também a versão igual o Steam Deck, beleza? E eles fizeram um mousepad minúsculo aqui, mas que para navegar no Windows, super de boa. Eu só achei estranho que ele vibra muito, só de você encostar nele, ele vibra, isso dá pra gente configurar. Mas assim, para usar o Windows, para navegar na interface do Windows aqui, usar a internet, legal. Mas é claro que o trackpad maior do Legion Go de primeira geração é mais confortável, tá? Mas assim, mais uma vez, é só para navegar no Windows, escolher um joguinho ou outro. No SteamOS você nem vai precisar aqui do trackpad. E na tela temos um painel de 8 polegadas, resolução 1200p, com 500 nits de brilho e 100% do aspecto sRGB. Eu fico feliz demais que a Lenovo tirou tela Quad HD em um portátil. Não precisa de tela Quad HD em um portátil, beleza? Mas ela manteve uma tela de altíssima qualidade. Que assim, quem vê de perto fala, nossa, mas o contraste está muito bom, o preto está muito definido, isso daqui é uma tela OLED? Mas na verdade não é. E o melhor de tudo, tem 120 Hz. Mas agora bora falar de hardware, que é onde no início eu tive uma opinião mista, estava ficando chateado com o portátil, até fiz um post no Twitter falando que eu não estava gostando do resultado, mas que isso mudou. Vocês vão entender por quê. Debaixo do capô temos um AMD Z2 Go, processador feito para esse console. Tem 4 núcleos, 8 threads, se quiser pode ser equipado tanto com 16 ou 32 GB de RAM, LPDDR5X, e o armazenamento, esse meu aqui veio com 512 GB de SSD, mas você pode comprar até com 1 TB. Se for pouco, dá para fazer upgrade, já já vou falar sobre isso. E empurrando tudo isso, temos uma bateria de 55 Wh. Lembra que eu falei no início que esse portátil está entre o Legion Go e o Steam Deck OLED? Pois é, os benchmarks mostram isso. Primeiro eu realizei um teste no Cinebench R23. O Legion Go S conseguiu 5.924 pontos em multicore. O Steam Deck ficou atrás com 3.900 pontos. Já o Legion Go com Z1 Extreme conseguiu 11.259 pontos, graças ao dobro de núcleos e o dobro de threads que ele tem. Sim, se a gente for analisar friamente o poder computacional da CPU, de render e tudo mais, o Z1 Extreme é quase o dobro mais potente. Mas e nos jogos? Tem essa diferença toda? Pois é, não tem. Mas, mais uma vez, ele fica entre o Steam Deck OLED e o Legion Go. Eu comparei com o Legion Go, tá? Que às vezes você tá querendo comprar um Legion Go e tá na dúvida se compra o S ou da primeira geração. Então eu comparei com ele. E temos, assim, 4 modos de desempenho. O modo Quiet, que é o silencioso, que fica ali em 10 watts. O modo balanceado, 15 watts.
o modo Performance, que fica em 30 watts, e o modo customizado, que você pode setar a TDP até 33 watts, e quando você liga na tomada, libera até 40 watts. Antes, ele permitia 40 watts até desligar da tomada. Eu até mostrei isso no unboxing. Só que teve uma atualização recente de BIOS que eles cortaram isso. Então, 40 watts é só ligar na tomada, e eu vou ser sincero, a diferença não é muito grande assim, e ele esquenta bastante. Em 40 watts eu vi pegando 90, 92 graus na CPU, né? E assim, aumentava 2, 3 frames, então não vale a pena. Vamos testar no modo Performance em 30 watts, rodando os jogos em Full HD e, é claro, no Windows 11, que foi a versão que a Lenovo me enviou. Eu não posso trocar o sistema, eu queria muito colocar o SteamOS. Se a Lenovo depois deixar um aqui pra gente testar no canal, é claro que eu vou tirar fora o Windows e vou lançar o Linux, né, o SteamOS, pra gente ver a diferença. Mas beleza, começando com o Cyberpunk 2077, no Legion OS, com o gráfico no alto, né, e no preset Steam Deck, conseguimos 34 frames por segundo de média, enquanto no Legion Go de primeira geração, eu consegui 39 frames por segundo, uma diferença de 14%. Passando para o Red Dead Redemption 2, com tudo no baixo em Full HD, o Legion Go S atingiu 32 frames por segundo de média, enquanto o portátil mais antigo, né, o Legion Go de primeira geração, atingiu 35 frames. Nesse caso a diferença foi menor, de apenas 9%. Spider-Man é outro jogo que eu sempre gosto de testar nessa fase, que tem muita coisa acontecendo, muita ação. Coloquei o jogo em Full HD com gráfico no médio e o FSR no modo desempenho. No novo console da Lenovo, 34 frames por segundo de média. No Legion Go antigo, mesma qualidade gráfica, 40 frames por segundo, uma diferença de 17%. E para finalizar o benchmark, eu coloquei o Black Myth Wukong, jogo inclusive que eu zerei recentemente e gostei demais. Difícil, mas é um jogo muito bom. Com o gráfico no baixo em Full HD e o FSR em 60% da escala de resolução, eu consegui 57 frames por segundo de média no Legion Go S. No Legion Go tradicional, com Z1 Extreme, eu peguei 67 frames por segundo. Uma diferença, né, uma melhora de 17%. Aí você fala, poxa Gabriel, mas em CPU, no Cinebench R23, a diferença foi gritante. Nos jogos não teve essa diferença toda. Acaba que esse novo processador, AMD Z2 Go, é bem eficiente na parte de GPU, na parte gráfica. Então a gente não teve tanta diferença nos jogos. Se você usa esses portáteis para renderizar vídeo, para trabalhar, para abrir muita coisa, mexer com o programa pesado, aí você vai sentir muita diferença se você comprar o Legion Go S com o AMD Z2 Go, tá? Aí é melhor você ficar no Legion Go antigo ou comprar a versão mais tunada desse carinha quando ela lançar. Mas se você não liga tanto para isso, pro desempenho de CPU, esse daqui é legal. E só para ilustrar meu ponto, né, que ele está no meio termo entre o Steam Deck e o Legion Go normal e o ROG Ally, eu coloquei os três para rodar o Black Myth Wukong em HD, né, em 720p, que é a resolução máxima do Steam Deck. Só para vocês terem uma noção, o Steam Deck pegou 56 frames por segundo, Legion Go S pegou 73 frames por segundo, e o Legion Go normal com Z1 Extreme, 87 frames. Então assim, ele tá no meio termo. Só que assim, igual eu comentei pra vocês, que eu estava com um problema no início, eu até postei no Twitter, é que o desempenho não tava dessa maneira. Ele tava muito ruim. E eu tava até num dilema, porque, gente, eu ia descer a lenha nesse carinha aqui, e a Lenovo me emprestou, eu fui um dos primeiros a testar esse novo portátil. Só pra vocês terem uma noção, ele tava rodando o Cyberpunk 2077 pior que o Steam Deck. Eu tô colocando aí o gameplay pra vocês verem. Gente, um portátil mais novo tava rodando pior que o Steam Deck, que já tá aí anos no mercado. Só que aí eu percebi uma coisa. Quando eu rodei o teste do Cyberpunk, o Lenovo estava alocando apenas 500 megas para memória de vídeo. Gente, 500 mega não dá para nada hoje. É por isso que estava ruim a performance. Então eu desliguei o portátil, liguei novamente segurando o botão de volume para cima para entrar na BIOS, fui nas opções avançadas da placa de vídeo e olha lá, a quantidade de VRAM estava no modo automático. Assim a performance ficava péssima, alocava no máximo 1 GB, quando o jogo precisava de um pouquinho mais, e assim, estava muito ruim. Eu então mudei para 4 GB, que é o que eu recomendo você colocar. Você pode colocar até 8 lá, mas aí vai ficar pouca memória para o sistema e para os jogos carregarem, não fica legal.
6 GB e 4 GB é o limite, mas eu vi que não tem diferença, então deixa em 4 GB que vai ser a melhor opção. Ah, Gabriel, eu comprei o Legion Go S com 32 GB de RAM. Posso colocar, sei lá, 6 ou 8 GB para a placa de vídeo? Aí nesse caso pode, vai ser muito bom, principalmente para os emuladores, tá bom? Mas então, quando eu mudei para 4 GB, a performance foi outra, ficou igual vocês viram aí no benchmark, e eu falei, nossa, ufa, ele agora está se comportando como um portátil game. E para finalizar essa parte do hardware, dá para fazer upgrade de SSD. Mas você tem que desmontar todo o Legion Go, tá? E a dica que eu dou é, você tem que tirar os 3 parafusinhos aqui embaixo, tirar esse acabamento preto que fica em cima, aí tem mais 3 parafusinhos escondidos, e depois você ainda tem que tirar os botões aqui R e L, porque tem mais um parafusinho escondido atrás de cada um desses botões, tá? E só assim você consegue abrir o portátil para trocar o SSD. Que por sinal, esse meu veio com SSD de 512 GB do tamanho 2242, tamanho físico 2242, só que o slot permite SSD do tamanho 2280, ou seja, você pode colocar até 8 teras no seu Legion Go S. Isso é um upgrade excelente em relação ao Legion Go de primeira geração, que usa um SSD do tipo 2242 e é muito caro para fazer upgrade, beleza? Mas beleza, Gabriel, e bateria? Como que é a bateria desse portátil? Temos aqui uma bateria de 55 Wh, é maior que do Steam Deck OLED, que tem 50 Wh, e também maior que do Legion Go de primeira geração, que tem 49 Wh. E olha, no teste que eu sempre faço aqui, Witcher 3, com o gráfico em HD, 80% brilho da tela e sem travar os frames, eu gostei do desempenho. No modo balanceado em 30 watts, ele aguentou ficar ligado por 1 hora e 30 minutos, enquanto o Legion Go de primeira geração no mesmo teste morreu com 1 hora e 4 minutos. Ou seja, foi um aumento legal. Se a gente colocar no modo balanceado, que seria 15 watts, ele continua rodando o Witcher 3 até melhor que o Steam Deck. E aí eu consegui pegar 2 horas e 15 minutos. E assim ele foi até um pouquinho melhor que o Steam Deck OLED, que eu consegui 2 horas e 10 minutos. Ou seja, de bateria, eu gostaria que a Lenovo tivesse colocado uma bateria maior, principalmente com o ROG Ally X, que agora tem uma bateria de 80 Wh e hoje é o campeão de autonomia. Mas eu gostei da bateria. E assim, foi um upgrade em relação ao Steam Deck OLED, dependendo da TDP que você usa, e foi um upgrade em relação ao Legion Go de primeira geração, beleza? Mas beleza, Gabriel, vale a pena comprar o novo Lenovo Legion Go S? Para quem que é esse portátil? Vamos analisar o preço antes e vamos considerar também que você não tem nenhum portátil, tá? Você não tem nenhum. Você entra lá na loja e se depara com 3 opções. O Steam Deck OLED, que vai te custar $550. O Legion Go S de $499, né? A versão mais baratinha com o SteamOS, ou seja, já é um pouco mais barato que o Steam Deck com mais potência. E do outro lado temos o Legion Go de primeira geração por $650. Bem, nesse caso, com o SteamOS, que já é um portátil para você pegar, ligar, baixar tudo na Steam com muita praticidade, eu pegaria o Legion Go S mais barato com o SteamOS, sem pensar 2 vezes, tá? Eu não gosto do Windows para jogar. Se eu pudesse ficar mais tempo com esse console, né? Se a Lenovo mandasse para mim, eu ia tirar o Windows pra gente testar a performance no SteamOS, no Basite OS. E em relação ao Steam Deck lá fora, ele é mais barato e mais potente. Se você tá querendo performance, quer o Windows e assim, quer o melhor de tudo, eu pegaria o Legion Go de primeira geração ou até mesmo o ROG Ally X, que vai te custar mais de $700, só que é bem melhor de bateria e um pouco melhor de performance. Eu não pegaria o Legion Go S com Windows. Ele está custando $599 lá fora e nesse caso, eu prefiro pegar o Legion Go de primeira geração, que vai vir com Windows também, é mais potente e é um pouquinho mais caro. É isso que a gente tem que entender. O Legion Go S, a versão mais barata, né, que vai vir com Linux, para mim é o upgrade perfeito até para um Steam Deck. Você vai ter uma interface boa, um sistema feito para jogar, uma tela melhor, sim. Até o Steam Deck OLED, cara, essa tela aqui é Full HD, 120 Hz, é um upgrade da tela OLED. Beleza, a tela OLED tem um preto, mais preto, um contraste infinito, mas, juro,
essa tela aqui é muito boa e não fica muito atrás. E é claro, é um portátil um pouco mais potente. Acaba que a gente não sabe o preço que vai sair aqui oficialmente no Brasil. O mais barato que eu já vi do Legion Go de primeira geração foi cerca de R$ 5.800. Eu até mandei lá no nosso grupo de garimpos. Se o Legion Go S chegasse por uns 4.500, estourando ali 5.000 a versão com SteamOS, com Linux, eu acho que ia ser muito interessante, porque ia ser até preço parecido do Steam Deck OLED. Só que vendido no Brasil, com mais potência, fácil upgrade de SSD, né, que a gente pode colocar um SSD 2280 e um baita console. Mas hoje, por causa do dólar, é um pouquinho difícil. Eu não vou ficar fazendo previsões aqui não, mas eu estou torcendo vir com preço legal, principalmente a versão com Linux, tá? Mais uma vez, obrigado de coração, Lenovo, pelo carinho que vocês tiveram comigo e, né, terem me mandado para testar em primeira mão esse novo lançamento de vocês. Eu sou Gabriel de Pinho, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Ih, o foco foi longe. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Fui!